Falando agora sobre valores máximo, né? Valores máximo e mínimo absolutos. Então, para uma função f de uma variável, né, o teorema do valor extremo diz que se f é contínuo em um intervalo fechado AB, então f tem um valor mínimo absoluto e um valor máximo absoluto. Então, de acordo com o método dos intervalos fechados, né, isso em cálculo 1, achamos esses valores calculando f não somente nos pontos críticos, mas também nas extremidades A e B. Então, para as funções de duas variáveis, a situação é semelhante. Do mesmo modo que os intervalos fechados contêm suas extremidades, um conjunto fechado de R ao quadrado contém todos os seus pontos de fronteira. Então, o que é um ponto de fronteira? Um ponto da fronteira de D é um ponto AB, tal que qualquer bola aberta com centro em AB contém pontos de D e pontos não pertencentes a D. Então, por exemplo, o disco, esse disco aqui, dos pares ordenados x, y, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 1. É constituído de todos os pontos sobre, porque é igual, e dentro da circunferência, porque é menor. Da circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, isso aí é um conjunto fechado. Ok? Isso porque contém todos os seus pontos da fronteira, que são os pontos iguais, ok? No caso, que estão sobre a circunferência, e porque também é menor, então estão interna à circunferência. Então, conjuntos que não são fechados. Então, mas se um único ponto da fronteira for omitido, o conjunto deixa de ser fechado. Então, aqui eu tenho um conjunto fechado. Só que aqui eu tenho um pontinho. Indica, essa bolinha aberta indica que isso aqui é aberto. Então, se o intervalo é aberto, se isso aqui é aberto, então não é um conjunto fechado. O mesmo vai valer para esse tracejado e esse tracejado aqui também. Então, um conjunto limitado. Um conjunto limitado em R ao quadrado é aquele que está contido em algum disco. Em outras palavras, ele é finito em extensão. Ok? Conjunto limitado ele é finito. Conjuntos fechados e ilimitados. Então, em termos de conjuntos fechados e ilimitados, podemos enunciar o correspondente ao teorema do valor extremo para duas dimensões. Então, TVE, teorema do valor extremo, com funções de duas variáveis, no nosso caso vai ser o teorema 8. E o que é que ele diz? Se f for contínua em um conjunto fechado ilimitado D, de R ao quadrado, então f assume um valor máximo absoluto. No caso, f de x1 e y1, e um valor mínimo absoluto, f de x2 e y2. Em alguns pontos, x1 e y1 e x2 e y2 de D. Então, para achar os pontos extremos cuja existência é garantida pelo teorema 8, observamos que pelo teorema 2, se f tem um valor extremo em x1 e y1, então x1 e y1 é um ponto crítico, ou é um ponto crítico de f, ou um ponto da fronteira de D. Então, portanto, temos a seguinte extensão do método dos intervalos fechados. Então, método dos intervalos fechados, no nosso caso, método 9. Então, para determinar os valores máximo e mínimo absolutos de uma função contínua f em um conjunto fechado e limitado D, então nós temos que seguir esses passos aqui. Determine os valores de f nos pontos críticos de f em D. Determine os valores extremos de f na fronteira de D. Então, o maior dos valores dos passos 1 e 2 é o valor máximo absoluto. E o menor desses valores é o valor mínimo absoluto. Então, exemplo 7. Determine os valores máximo e mínimo absolutos da função f de xy igual a x ao quadrado menos 2xy mais 2y. No retângulo, ok? Onde x é limitado por 0 e 3, x é maior ou igual a 0, menor ou igual a 3, e y é maior ou igual a 0, menor ou igual a 2. Então, como f é um polinômio, é contínuo no retângulo fechado e limitado D. Portanto, o teorema 8 nos diz que existe tanto o máximo absoluto quanto o mínimo absoluto. Ok? Então, de acordo com o passo 1, inicialmente devemos calcular os pontos críticos. Ok? Então, quando é que eles vão ocorrer? Vamos derivar isso aqui com relação a x. Vai dar 2x menos 2y
não é? E com relação a y vai dar menos 2x mais 2, né? Que é o que nós temos aqui, ok? E assim, né, o único ponto crítico existente é 1 e 1, né? No qual nós temos, né, que f de 1 e 1 é 1, ok? Então esse é o único ponto crítico e o valor de f, né, o valor da função nesse ponto é 1. Então no passo 2, olhamos para os valores de f na fronteira de D, né, que é constituído por 4 segmentos de reta, né, que vão ser os lados do retângulo, ok? Então, como ele é limitado por 0 e 3, né, e por 0 e 2, então aqui, ó, quais são as coordenadas? 0, 0, né, 3 para x, 0 para y, 3 para x, 2 para y, né, e 0 e 2, né, 0 para x, 2 para y. Então, né, e L1, né, nós temos y igual a 0, né, e f, né, de x e 0, né, x ao quadrado, ok? Com x entre 0 e 3, né, então isso, ou melhor, com x de 0 até 3, isso corresponde a uma função crescente de x, né, que tem valor mínimo, né, f de 0, 0, né, no ponto 0, 0, igual a 0. E valor máximo, né, f de 3 e 0, né, igual a 9. Né, tá aqui, ó. F de 0, 0 igual a 0 e f de 3 e 0, né, igual a 9. Aqui, ó, já que aqui é x ao quadrado. Em L12 temos x igual a 3, né, e no lugar de x eu coloco 3, então f de 3 e y é igual a 9 menos 4y, certo? Onde tem x, eu troco por 3, né? E y está variando, né, de 0 até 2. Então essa é uma função decrescente de y, né? Esse sinalzinho aqui, né, me diz que isso é decrescente em relação a y, né? Então, portanto, seu máximo é f de 3 e 0, né, que é igual a 9, e seu mínimo, né, é f de 3 e 2, né, que na função é igual a 1. Então em L3 temos que y é igual a 2, né, e f, né, o L3 aqui, né, y é igual a 2, né, e f de x e 2, né, vai ser igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, né, quando x estiver entre 0 e 3, ok? Entre 0 e 3. Então, pelos métodos, né, do capítulo 4, no volume 1, né, ou simplesmente, né, no caso aqui é com relação ao cálculo 1, observando que f de x e 2, né, é igual a x menos 2 ao quadrado, né, o que é que nós vemos? Né, que o valor mínimo daqui é quando isso aqui for 0, né, porque isso aqui sempre vai ser positivo ou 0, né, porque está elevado ao quadrado, nunca vai ser negativo. Então o mínimo valor dessa função, né, quando aqui for 0, e isso ocorre quando x é 2. Né? Então no caso, no ponto 2 e 2 é igual a 0. E o máximo, né, o máximo valor, né, dessa função, quando x é 0, né, então 0 menos 2, ok? Então 0 menos 2 é menos 2 ao quadrado, né, dá 4. Né? Então finalmente sobre L4 nós temos x igual a 0, né, e f de 0y igual a 2y, né, L4 está aqui, y variando de 0 a 2, então o valor máximo, né, é f de 0 e 2, né, que é igual a 4, ok? E o valor mínimo, né, f de 0, 0 é igual a 0. Né? Por que eu estou colocando aqui 2 e 0? Porque aqui está limitado, né? O y está variando de 0 a 2. Né? Então, quando o y for máximo aqui, vai ocorrer o máximo valor. Quando o y for mínimo aqui, vai ocorrer o mínimo valor. Né? Então, portanto, na fronteira, né, o valor mínimo de f é 0 e o valor máximo é 9. No passo 3, comparamos esses valores com o valor f, né, no ponto 1, né, que é igual a 1, no ponto crítico, né, que foi esse aqui, e concluímos que o valor máximo absoluto de f em D, né, é 9, né, e ocorre no ponto 3 e 0, e o valor mínimo absoluto, né, é f, né, de 0 e 0, né, ocorre no ponto 0, 0, e ocorre no ponto 2 e 2, né, esse valor mínimo é 0. Então a figura mostra o gráfico de f. Então aqui você tem o gráfico da função f.